10 formas de perder dinheiro nos investimentos. Anota aí pra fazer igual e perder também. What? Brincadeira, mas esses erros são tão comuns que o vídeo devia ser assim mesmo. Parece até que a galera gosta disso. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu separei aqui 10 erros que eu mais vi nos meus mais de 15 anos de mercado financeiro. Claro, com as minhas opiniões e comentários pra gente discutir aqui. Evitar essas 10 formas de ter prejuízo investindo vai te fazer ficar à frente de pelo menos 90% dos investidores e te colocar rumo à sua liberdade financeira. Eu sou o Cezito Sperandio e esse é o canal Economic, a tradução da economia e dos investimentos. Se inscrevendo aqui embaixo, você não perde nenhum vídeo novo. E tem vídeo exatamente todo santo dia, dos curtinhos aos mais completos e especiais que nem esse. Toda segunda e quinta, aliás, 5 da tarde, tem vídeo que nem esse. E na semana passada a gente fez uma lista das 10 dicas fundamentais para montar sua reserva de emergência mais rápido, só pra você saber o que tá rolando por aqui. Economiker Raiz é lógico que já deixou o like aqui da confiança, isso ajuda a gente pra caramba e também te ajuda, porque o YouTube começa a entender que tipo de vídeo você quer ver e recomendar vídeos de investimentos até de outros canais. Bora lá então? E aí, investidor, sussa, bora tacar pau em mais um videão, porque hoje tem 10 erros que eu mais vi a galera cometendo aí nos meus praticamente 15 anos de banco de investimento, consultoria econômica. Olha, são erros que, nossa, velho, não é possível, cara, eu tenho que falar aqui. O primeiro, clichê, falta de educação financeira, né? É super importante a gente se educar financeiramente no Brasil, aliás, essa é uma carência que, putz, eu não sei como é que a gente não tem educação financeira na escola e não precisa ser aula de investimentos. É como lidar com o seu dinheiro, a maneira certa de economizar, noções básicas mesmo, inclusive de, declarar imposto de renda. Chega nessas horas, a gente não sabe o que fazer, não sabe quanto de imposto paga nas coisas. Agora, inclusive, tá rolando aí uma mega discussão de reforma tributária e a galera não sabe nem o que tá acontecendo. A gente devia entender mais disso. E para investir bem, uma premissa básica é você ter uma noção, pelo menos elementar, de educação financeira. A falta total de conhecimento dessa matéria pode levar a decisões muito equivocadas nos seus investimentos. Então, esse é o erro 1. O erro 0, talvez, né? Vou considerar o primeiro aqui da lista. Quer um exemplinho prático? O cara começa a investir, nunca tirou o dinheiro da poupança e é o que ele faz? Investe em ações, que são bons investimentos, mas ele não entende os riscos que ele tá correndo ali e por não entender isso, na primeira queda ele arranca o dinheiro, toma prejuízo. Pior ainda, vai para criptoativos. O Bitcoin e outras criptomoedas são os ativos mais voláteis do mercado financeiro e o cara sai da poupança ou às vezes nunca nem teve dinheiro economizado na poupança direto para isso. Pior ainda, tem uns que vão para as bets, né, para as apostas. Acha que pega dica de estratégias super elaboradas nos grupos de WhatsApp e aposta lá em corrida de cachorro, aposta em futebol. É aposta, não é nem investimento. Tudo porque é falta de educação financeira. Aqui no canal é cheio de dicas dos investimentos para começar, que rendem pelo menos o dobro da poupança e são mais seguros do que ela, inclusive. Então, vem com nós. Erro número 2, que eu mais vejo a galera perder dinheiro nos investimentos, é não diversificar de maneira adequada. A diversificação é totalmente diferente da pulverização, da gente chegar lá. A importância de você diversificar é ter o seu risco reduzido. Você colocar toda a sua grana investida numa coisa só, você corre o risco de perder ela toda de uma vez, dependendo da aplicação que você fez. Diversificar um pouquinho numa classe de ativos, um pouquinho na outra, um pouquinho num tipo de rendimento, um pouquinho no outro, um pouquinho pré-fixado, mais um tanto em IPCA e outro em Selic, em pós-fixado, uma parte para os fundos de investimentos imobiliários e lá dentro tem várias categorias de ativos, fundos de shoppings, fundos residenciais, fundos de lajes corporativas, fundos de papéis e para ações diversificar em, eu quero ir mais para energia, quero também estar no setor de educação e saúde, bancos, etc. Cara, tem que diversificar. Lógico, né? Você vai diversificar respeitando a sua maturidade nos investimentos. Não precisa ir para essas últimas classes de ativos que eu falei logo de largada. Começa pelo básico. Isso, inclusive, não só reduz seu risco, como aumenta muito o seu potencial de retorno. Cara, é tudo que a gente quer, ter o máximo de retorno possível com o mínimo de risco. E diversificar é o caminho, que é diferente de pulverizar. Diversificar em um monte de coisa ao mesmo tempo, sem saber onde está investindo, você só pode estar só pulverizando. Investe na PetroRio, investe na Petrobras, investe em outras empresas de petróleo. Você até tem investimentos diferentes, mas tudo em ações e tudo em empresas de energia.
sinergia, isso é pulverizar, diferente de diversificar. Erro número 3 é tentar prever o mercado, tentar sempre acertar o timing de comprar e vender os seus ativos na hora certa, que inclusive os maiores especialistas assumem que tem dificuldade de acertar esse timing, é um baita de um desafio. Você quer comprar e vender a ação rapidinho, num curto intervalo de tempo, ou qualquer outro ativo que seja, com base em previsões de curto prazo para ganhar muito dinheiro de uma hora para outra. Isso aí é um dos erros que eu mais vi gente perder dinheiro aí nos meus anos de mercado financeiro. Por outro lado, não tá atento ao timing, com certeza vai te fazer perder boas oportunidades. São coisas diferentes. Uma coisa é você tá freneticamente tentando acertar o timing certinho para comprar e vender e ter lucros rápidos e difíceis de ter, na verdade. Outra coisa é você tá atento, como por exemplo, falando, agora é um momento de queda dos juros. Como é que estão os ativos para eu tentar fazer uma marcação a mercado, por exemplo, para eu saber que investimentos eu vou fazer. Eu vou investir mais em pré-fixado, mais em IPCA, ou é melhor eu me atrelar mais a Selic, por exemplo? Isso também tem a ver com timing, mas sem essa neurose aí de ficar rico de uma hora para outra. Quarto erro, que aí, nossa, muita gente faz as contas, sabe tudo direitinho e aí acaba perdendo dinheiro, que é ignorar os custos. Os custos impactam muito o seu retorno. Por exemplo, você ignorar as taxas de corretagem da sua corretora. Você fez uma operação que comprou algum ativo, não interessa ele qual foi, e aí você teve um lucro de R$15. Só que a taxa de corretagem na hora de comprar foi de 10 e na hora de vender foi de 10. Somando 20 de custo, você teve um prejuízo de 5, porque você lucrou 15 menos 25. Não pode ignorar isso, muito menos ignorar os impostos. A maior parte dos investidores acaba fazendo muita conta de investimento sem considerar o imposto de renda. Cada ativo tem a sua alíquota de imposto de renda, mas a renda fixa, por exemplo, ela favorece os investidores mais pacientes, de modo que se você investir e resgatar com menos de 6 meses, vai pagar o máximo de imposto de renda, que é 22.000% só sobre o que rendeu. É imposto pra caramba. Só que se você deixar mais de 6 meses, mais de um ano, mais de 2, inclusive, você cai na alíquota mínima, que é de 15%. Isso já muda tudo a rentabilidade líquida dos seus investimentos. Não pode ignorar isso. Nessa mesma linha, eu nem vou considerar um erro adicional, é não considerar o efeito da inflação. Você vai ver muitos influenciadores, e a gente às vezes aqui por simplificação faz uma continha, sem levar em conta o efeito da alta de preços. Se você investir R$300 por mês, e aí numa simulação vai te mostrar que daqui 10 anos você vai ter juntado, investindo R$100 mil. R$100 mil de 10 anos pra frente, com certeza não vai comprar o que os R$100 mil compram hoje, porque as coisas aumentam de preço. Isso tem que ser considerado também, tá? A maioria da galera ainda insiste em cometer o erro de não considerar os impostos, o imposto de renda, não considerar as taxas de corretagens. E aliás, uma das corretoras que não é uma das mais baratas, inclusive ela já foi a mais cara das que a gente sempre olha por aqui, mas tem, por outro lado, um dos serviços mais bem avaliados pelos clientes, é a XP. Será que ainda vale a pena, nessa altura do campeonato, ter conta lá? É o que a gente mostrou nesse vídeo aqui. A gente abriu conta, mostrou como é que investe e respondeu essa pergunta: vale ou não vale a pena ter conta na XP? Esse vídeo tá dentro de uma playlist que a gente faz esse tipo de avaliação de vários bancos e várias corretoras, então você encontra mais coisa parecida por lá. Erro número 5 é não ter objetivo claro. Você tem que ter meta para os seus investimentos. Sem objetivos, os seus investimentos vão estar desordenados, sem propósito. Isso não é besteira. Para começar, você se sente muito mais motivado, com senso de propósito, quando você fala: essa grana aqui é para festa de casamento, para minha formatura, para a formatura do meu filho, para pagar a faculdade de quem quer que seja. Você tem que ter um objetivo. Isso traz mais motivação para investir. E ao mesmo tempo, você escolhe datas. E escolher datas faz super sentido no mundo dos investimentos. Vamos falar de renda fixa. Se você vai usar sua grana daqui 3 anos e sabe que vai precisar dessa grana porque vai dar entrada num carro daqui 3 anos, vai trocar por um carro mais novo, por exemplo, por que você está investindo no IPCA 2045? Sendo que se você resgatar antes você pode ter prejuízo. Sacou? Você tem que levar em conta seus objetivos, principalmente dos mais curtos, dos mais imediatos, para os mais longevos, começando nessa ordem mesmo. Assim, se a gente começar pela renda fixa, que são os investimentos mais previsíveis, você está investindo para as coisas mais urgentes, que estão mais próximas de acontecer, e se você já está com a carteira bem recheadinha, você tem uma previsão de próximos vencimentos. Então chega daqui 1 ano, você tem um investimento que já vai te devolver sua grana com a rentabilidade, só que daqui 2 você tem outro, daqui 3, daqui 5, daqui 7, daqui 10, de modo que você vai ter sempre vencimentos acontecendo para realocar sua grana da melhor maneira, além
além de um fluxo de renda extra. Erro 6, esse aqui, Econoiker raiz, não comete, que é não manter uma reserva de emergência, cara. Ela é fundamental. Eu cansei de ver antes aqui da tua Econoic, cliente de banco, cliente da consultoria, que investia em coisas super elaboradas, até tinha boa noção do que estava fazendo, só que não tinha reserva de emergência. Só que acontece qualquer eventualidade, quebra a tela do celular, rala o carro, alguém fica doente, tem uma parcela imprevista de alguma coisa que tem que pagar, tem que vender o investimento num momento altamente desfavorável, tendo um prejuízo absurdo. Por quê? Porque não tem a grana necessária na reserva de emergência em ativos com liquidez diária que não dão prejuízo para você sacar a hora que você quiser, com previsibilidade dos rendimentos e que, aliás, hoje em dia ainda estão rendendo bastante com a Selic gordinha do jeito que tá. Então, meu amigo, isso é fundamental, não dá para abrir mão. Tem que ter a reserva de emergência no tamanho que te deixa confortável. Eu acho que entre 6 meses e 1 ano dos seus gastos médios mensais já tá de bom tamanho. O Tesouro Selic serve para isso, contas digitais remuneradas, CDBs de liquidez diária. Tem dicas só roda aqui no canal. Erro número 7, que faz muita gente perder dinheiro no mundo dos investimentos, é seguir dicas sem pesquisar antes. Cara, é muito legal você ter pessoas que você tem afinidade, seja aqui o Econoic, seja o Primo Rico, seja o Primo Pobre, nosso amigão, Natália Arcuri, cara, uma série de pessoas que eu admiro. Só que não dá pra você seguir cegamente sem estudar aquele assunto, sem pesquisar as recomendações de investimentos. Olha que eu falei de gente séria, que mostra muito bem o que tá fazendo. Pra começar, você pode não ter o mesmo perfil de investidor que essas pessoas têm. Provavelmente você não tem a mesma quantidade de grana que o Primo Rico tem e que ele pode colocar grana e correr certos riscos. Talvez você ainda não esteja no momento para investir nesse tipo de coisa. Sem contar que essa galera serve para te auxiliar. Mas você não pode se acomodar e só seguir recomendações de quem quer que seja. Você tem que estudar. Se acomodar, você vai deixar de ter sua autonomia no mundo dos investimentos, vai deixar de ter sua autonomia financeira, que é para isso que essa galera existe, é para isso que o Econoic tá aqui, para te ensinar. Não para você pegar nossas dicas e aplicar assim, ó, sem pensar, sem pesquisar, sem entender se isso se adequa ao seu perfil, sacou? E além disso, tem influenciador mequetrefe, nossa senhora! Então, meu amigo, você tem que pesquisar o que essa galera tá falando, inclusive o que o Econoic fala. Ainda tem mais 3 erros aqui nessa lista que eu já vi gente perder dinheiro assim, de dar vontade de chorar se eu tivesse no lugar, mas eles não são os únicos. Então deixa sua contribuição aqui com a comunidade Econoic. Na sua opinião, qual que é o maior erro nos investimentos? Comenta aqui que a gente troca uma ideia, a gente responde todo mundo, pode ver aí. Erro número 8 é deixar se levar pela emoção na tomada de decisão dos seus investimentos. Cara, você tem que ter objetividade, principalmente quando você já é mais avançado no mundo dos investimentos e tá indo para fundos imobiliários, para ações. Isso também acontece na renda fixa, porque tem momentos desfavoráveis que você vai ver na marcação a mercado, por exemplo, o seu investimento com prejuízo naquele momento. Tem que ter o coração frio, tem que ter traçado uma estratégia de investimento que você olhe para ela e fala, caramba, isso vai acontecer hora ou outra nos investimentos. Está acontecendo agora. Vamos manter aqui a emoção sob controle, respira, não vou tomar decisão impulsiva, às vezes até sai, toma um suquinho, uma água com açúcar, deixa para decidir no dia seguinte, porque se você traçou uma boa estratégia, seus investimentos têm que ser resistentes a essa volatilidade. Você tem que ser resistente a essas oscilações que vão acontecer no mundo dos investimentos. Pode contar com isso. Então tenha emoção sob controle. Isso foge até das dicas de investimentos, né? É importante você se conhecer. O autoconhecimento vai te tornar um cara, uma mulher mais tranquila e mais sensata. Agir sob menos impulsividade das emoções no mundo dos investimentos é super importante. Então essa aqui é uma dica de equilíbrio de vida mesmo, que vai te fazer bem em outras esferas, mas no mundo dos investimentos é particularmente importante ter as emoções sob controle. Ser aquele cara friozão na vida também, mas é importante você ser bem racional nessa hora. Exemplo clássico, entrou pandemia, entrou o Joesley Day, quem arrancou os cabelos se desesperou com essas quedas e vendeu os ativos nessa hora, perdeu uma bela oportunidade de, em vez disso, ter investido mais ainda para aproveitar a alta. Se você está investindo na coisa certa, com a estratégia adequada, isso pode ser encarado como uma
promoção, entre aspas, e uma bela oportunidade de você aumentar seu patrimônio. A maior parte das pessoas vai amargar prejuízo porque vai vender nessa hora. Erro número 9, esse aqui investidores experientes cometem. Ao contrário do que eu estava falando anteriormente, você tem que reavaliar seus investimentos de tempos em tempos. Não reavaliar, estar muito apegado àquela tese de investimentos, a tudo aquilo que você investiu, vai te fazer ficar cego porque os investimentos mudam, principalmente falando de ações e fundos imobiliários. Às vezes você investiu numa determinada ação na empresa X porque ela tinha uma tese de investimentos, os tomadores de decisão, os diretores, CEO, CFO estavam caminhando numa direção e de repente entrou um outro grande acionista, fez mudar toda a cara da empresa, ela era de um ramo, agora tá indo pro outro, que talvez não seja tão rentável, o perfil de endividamento dela aumentou demais. Você tem que olhar de tempos em tempos e falar, epa, peraí, o que tá acontecendo com os meus investimentos? Eles continuam sendo bons investimentos como eram na hora que eu comecei a investir? Tomei uma decisão sensata, pensada, estratégica, coloquei a fatia do meu patrimônio adequada nesse ativo? Se não, é a hora de se desfazer disso. Você tem que reavaliar suas aplicações de tempos em tempos, sim. Tanto porque podem ter ativos bons que se tornaram ou estão se tornando ativos podres, como podem aparecer outros investimentos que naquela ocasião não eram bons e agora se tornaram. Isso acontece no mundo dos investimentos. Então não reavaliar adequadamente, regularmente seus investimentos é um erro que inclusive investidores experientes cometem. Você vai ver isso aí várias vezes na sua trajetória de investidor até sua liberdade financeira. 10º erro é ignorar seu perfil de risco. Você tem que adaptar seus investimentos ao seu perfil. Não adianta você começar metendo o pé pelas mãos, colocando a carroça na frente dos bois pelos investimentos mais arriscados, como eu comecei a falar lá no começo. E entender seu perfil de risco não é só preencher aquele questionário de suitability na hora que você abre a conta na corretora, é você se entender. Você percebe que tem tudo a ver, inclusive, com autoconhecimento. Saber no que você tá disposto a investir. Eu sou investidor, cara, há praticamente 20 anos, embora de maneira mais próxima, mais profissional, há praticamente 15 desde que eu me formei economista, eu ainda me considero bastante conservador frente aos riscos que eu poderia tomar. Isso é me conhecer, cara. E você se conhece muito melhor nos momentos em que a sua tese de investimentos, a sua carteira é posta à prova, em momentos de forte volatilidade, de crises, que aí você fala, epa, talvez eu seja um pouquinho mais conservador do que eu imaginava, do que aquele questionário da corretora apontou. Pode acreditar que isso vai acontecer com você e é bom você estar atento ao seu perfil e respeitá-lo. Quer investir num negócio mais arriscado? Direciona uma graninha menor, que não vai te fazer falta, porque aí você deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Esse, aliás, é um baita de um teste para saber se você tá investindo nas coisas adequadas ao seu perfil. Não pode perder o sono se você tá investindo. Os investimentos, eles servem para te trazer paz, tranquilidade nas tomadas de decisões, certeza de que se as coisas derem errado, tudo vai dar certo, porque você tem recursos para contar com ele. Não é para ficar careca com os investimentos porque tá passando nervoso com aquele perdendo sono, certo? Eu falei da corretora XP agora há pouco, mas eu já fiz a lista das 10 melhores corretoras para você investir, a maior parte com custo zero, ao contrário da XP. Tá tudo aqui em cima e esse vídeo é um dos mais famosos desse ano. Se você não parou para refletir, os primeiros 100 mil reais são os mais difíceis de atingir, mesmo que depois fique muito mais fácil caminhar para os 200, para os 300, para os 500. Nesse vídeo aqui eu expliquei por que é tão difícil e aí você vai entender como vencer essas primeiras barreiras para chegar nos 100 mil reais mais rápido. Clicando nessa bolinha você vira um Econoiker raiz e não perde mais nenhuma dica de saúde e boa forma financeira nos investimentos.